dos maiores pensadores da Idade Média, Tomás de Aquino, um dos precursores da escolástica, que seria o método dialético que buscava unir a razão à religião, com o objetivo de produzir um desenvolvimento humano. Tomás de Aquino se diferenciava de Santo Agostinho principalmente pelo fato de escolher seguir as teorias deixadas por Aristóteles, por enquanto que Santo Agostinho se fundamentava nas teorias de Platão. Ou seja, toda a estrutura de produção de conhecimento de Tomás de Aquino se fundamentou no realismo aristotélico. Aquino irá resgatar um dos principais elementos trazidos da filosofia aristotélica, o conceito de identidade, que era um dos fundamentos da filosofia de Aristóteles. O filósofo transcrevia a identidade como sendo ela em si mesma, ou seja, A só pode ser igual a A. Então, um objeto em si, ele só pode se referir a ele mesmo e não a algo diferente. Tomás de Aquino utiliza desse termo para introduzir uma concepção de que a identidade seria a unificação entre a essência e a existência, que só assim, com essa unificação, seria possível compreender e vislumbrar o toque divino em nossa efêmera existência. Após experimentar esse toque divino que Tomás de Aquino introduziu, ele começa a perceber que tudo deve ser explicado a partir de um ser supremo, e assim ele passa a entender Deus, ou esse ser supremo, como oriundo e conexo a todas as coisas do nosso universo, ou seja, se torna o princípio de tudo. Aquino assim se preocupa em produzir as 5 vias que comprovariam a existência desse ser. Assim ele postula formas de provar e evidenciar a existência deste indivíduo. A primeira justificativa de Tomás de Aquino se fundamenta no movimento do primeiro motor. O nosso universo é regido por um movimento contínuo, assim como Aristóteles afirmava. Tomás de Aquino, ao se fundamentar na teoria aristotélica, acreditava que o nosso universo fosse regido por um movimento infinito, ou seja, onde não existe um fim. Porém, assim como Aristóteles afirmava, Tomás de Aquino acreditava na existência de um movente, ou seja, um criador e mantedor deste movimento, e que então manteria o movido. Tomás de Aquino justifica a existência de Deus a partir da seguinte justificativa: se analisarmos de forma sistemática todos os movimentos pequenos de nossa existência, compreenderemos que sempre existirá algum gatilho que gera o movimento. Porém, nunca conseguiríamos chegar ao início, ou seja, a quem gerou o primeiro movimento. E assim ele passa a justificar que, por não conseguirmos chegar a essa afirmação, ele introduz a ideia de que deve haver um motor imóvel, ou seja, algo ou alguém que consiga movimentar o mundo, movimentar esse universo sem ser movido. E assim, Tomás de Aquino, seguindo a mesma ótica, entraria na justificativa segunda, que seria a primeira causa. Deve existir alguma coisa em ato, ou seja, em potência, que gerou a causa, ou seja, que deu um estopim para o início do nosso universo. Ou seja, essa causa não foi causada. Assim como algo gerou o primeiro movimento, a primeira causa também se inscreve de forma semelhante, pois deve existir uma causa primeira que desencadeou todas as outras. Essa causa, ela tem que ser um ato puro, ou seja, uma potência elevada, pelo fato de ser causadora de movimento, mas não causada pelo movimento. Esse elemento puro em ato seria, como Tomás de Aquino afirma, Deus, ou seja, um ser supremo. A terceira justificativa que Tomás de Aquino nos traz são os seres necessários e os seres possíveis. Nossa existência comparada ao universo é efêmera, assim como os demais seres que habitam a Terra. As temáticas necessidade e possibilidade sempre estão em voga dentro do nosso universo e da nossa existência. Somos seres contingentes. Nascemos, existimos, deixamos de existir e assim somos esquecidos. Porém, Tomás de Aquino acreditava que existe um ser que é. Um ser que era antes, um ser que é durante e um ser que é posterior à nossa existência, ou seja, ele é. E assim, Tomás de Aquino irá introduzir a nomenclatura de ser necessário, ser este que ele nomeará como Deus. Mesmo que Tomás de Aquino se fundamentava principalmente em Aristóteles, ou seja, ele se embasava nos produtos trazidos por Aristóteles, Tomás de Aquino também irá beber das produções trazidas por Platão. Ou seja, ele vai acreditar numa subclassificação ou numa classificação na justificativa de graus de perfeição. Platão trazia em seus textos as subdivisões dos homens em almas, ou seja, nos seus graus de perfeição. E assim Tomás de Aquino irá introduzir essa classificação relacionada aos seres perfeitos
e os seres imperfeitos, ou mais longe da escala da perfeição. E assim, Tomás de Aquino irá dizer que deve existir no universo uma escala de perfeição. A partir da leitura de Platão, Tomás de Aquino acredita que deve existir uma classificação padrão. E essa classificação padrão se embasaria no ser supremo, no ser em ato, o ser de maior escala, ou seja, o ser mais perfeito. E nesse sentido, todas as características de um ser perfeito é essa pureza, ou seja, um ser que não é movido, um ser que é gerador do movimento, um ser que não está limitado ao tempo, ao espaço. Ele é, independente das circunstâncias que ele esteja, ele é um ser evoluído. E assim, mais uma vez, Tomás de Aquino irá chamar esse ser de Deus. A última justificativa que Tomás de Aquino nos traz é a ideia de governo supremo. Há sempre uma conexão entre as coisas materiais e não materiais. Tudo em nosso universo está regido. A gente consegue perceber um pouco mais de forma sistemática e científica a partir da física. Existe a gravidade, existem vários elementos que estão incluídos dentro da nossa vida sem que nós percebemos. Ou seja, essa ideia de governo, essa ideia de coesão entre as causas e consequências que nos influenciam severamente no nosso dia a dia. Então, dessa forma, mesmo que inconscientemente, a gente é influenciado a tomar certas decisões e a seguir certos rumos, a percorrer certos caminhos. E assim, Tomás de Aquino irá dizer que esse percurso que nós realizamos é determinado, ou seja, não existe uma ideia de livre-arbítrio nesse sentido, pois ele acreditava que existia um governo supremo que ordenava os nossos movimentos. E esse ordenador seria Deus, o ser supremo. E assim, o ser que é. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Desde já, muito obrigado.